Aqui é o professor JR, sou professor aqui no Fractal, aqui nesse projeto Revisa Enem. Vou fazer agora uma aula de trigonometria do triângulo retângulo. Tá, ok? A gente vai apresentar primeiro uma introdução teórica e depois resolver uma bateria de exercício aí para os alunos do segundo ano, tá bom? Beleza? Vem cá. Olha só, a trigonometria do triângulo retângulo, gente, surge justamente para trabalhar com medidas, como o próprio nome diz, no triângulo retângulo. E normalmente saem três razões trigonométricas muito usadas. São elas seno, cosseno e tangente. Observe que nesse triângulo aqui, gente, nós temos, olha só, os dois catetos, os lados que formam um ângulo de 90 graus, e a hipotenusa, que é justamente o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Olha lá, ó. Então, o valor do C lá, o valor da hipotenusa. A, o cateto, B, o outro cateto. Aí o aluno logo pergunta, mas não é cateto oposto ou é cateto adjacente, né? Depende. Por exemplo, você pode observar que em relação ao ângulo alfa aqui, gente, olha lá o ângulo alfa, o cateto oposto é A. Já em relação a esse ângulo, na verdade, é o ladinho aqui, o B, que é o cateto B, de medida B, é que é o cateto adjacente, o cateto vizinho, né? Já em relação ao ângulo beta, que é o outro ângulo agudo, na verdade inverte. É o B, que é o oposto, e o A, que é o adjacente. Não se esqueça, o adjacente é vizinho, está ali do lado, né? Então, olha lá, do lado do B, do beta, é justamente o valor do cateto A. Oposto a beta é o Bzinho. Então, as razões trigonométricas muito usadas no nosso dia a dia são elas. O seno desse ângulo alfa aqui nesse caso, olha lá, ó, vou colocar agora para vocês verem, o valor do cosseno desse ângulo alfa, tá lá, e o valor da tangente desse ângulo alfa, tá aqui, né? As três razões trigonométricas clássicas. O seno, pessoal, é definido como cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, o A dividido pela hipotenusa, que é C. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, gente, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, mentalizem. Ó, cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. E cateto oposto dividido por cateto adjacente, gente, é a tangente, definida as três razões trigonométricas dessa maneira. E vocês podem observar que nesse triângulo, né, nós podemos colocar aqui, ó, aqui até do lado, lá, o cosseno do ângulo beta, gente, é o cateto adjacente ao beta. Cateto adjacente ao beta é o A. Tá lá, dividido pela hipotenusa. O valor do seno, pessoal, lá, ó, de beta, é justamente seno de beta, o cateto oposto a ele, sobre hipotenusa, que é B sobre C. Tá lá. E a tangente do ângulo beta, vou colocar aqui para vocês verem, tangente do ângulo beta, cateto oposto dividido por cateto adjacente, B dividido por A. Só olhando aqui nesse quadro, dá para o aluno notar facilmente que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, lá, os mesmos valores, olha lá, ó. Cosseno de alfa é igual ao seno de beta, os mesmos valores. E a tangente de alfa e tangente de beta são inversas. E isso é uma relação bastante importante, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, isso ocorre lá justamente pelo fato de que alfa e beta são ângulos complementares. Observem, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 90 graus. Se eu consumir esses 90 graus aqui, para os outros dois sobrará 90 graus. Então, são ângulos complementares. E aqui, nesse quadro, dá para ver nitidamente que ângulos complementares têm senos e cossenos iguais. Olha lá, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, assim como o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E tangentes inversas, uma coisa invertida do outro. Um exemplo típico disso, que o aluno pode notar, é que naquela tabela com os arcos fundamentais, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. Olha, seno de 30 é igual a cosseno de 60. Dois ângulos cuja soma dá 90 graus, seno de um é igual a cosseno do outro. E as tangentes são invertidas. Outro resultado importantíssimo aqui nesse triângulo retângulo, gente, é que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Esse aqui é conhecido como Teorema de Pitágoras, tá? Vou deixar aqui, né, bem estabelecido com vocês. E vou deixar aqui também o seguinte, olha lá, ó. Disso aqui a gente tira aqui seno de alfa é igual a cosseno de beta. Nós temos que cosseno de alfa é exatamente igual a seno de beta, ó, dá para ver nitidamente esses valores. E que tangente, pessoal, de alfa é exatamente o inverso da tangente de beta, lá, ó. Então, beleza, tá aí um resumo. Outra coisa que vocês têm que saber, sempre de bate-pronto para essas questões, é o valor do seno, do cosseno e da tangente dos arcos considerados fundamentais, aqueles que mais ocorrem aí. Pessoal, o que nós temos aqui é que os arcos que mais ocorrem nessas questões são de 30 graus, o de 45 graus e o de 60 graus. Respectivamente, π radiano dividido por 6, observe que 180 graus dividido por 6 dá 30 graus, π radiano dividido por 4, 180 por 4 é 45, e π radiano dividido por 3. E aqui, pessoal, você vai colocar lá o seno, aqui o cosseno, e aqui a tangente. E aí tem um macete, um truque, né, que é fácil guardar essa tabela, que é ela. Você vem aqui e coloca 1, 2, depois 3, depois 3, 2, depois 1. Pessoal, tira a raiz de todos esses valores. Olha lá, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1. E depois vem dividindo todo mundo por 2. Então você consegue a famosa tabela com os arcos fundamentais. Tá lá, ó, tá aqui. Agora, observe que raiz de 1 é 1, então você pode tirar esse radical daqui, ó. Não faz diferença nenhuma. Assim como esse. E aí, tem uma relação trigonométrica que dá para demonstrar em cima do que está aqui, pessoal, que nos garante, eu até vou colocar ela aqui, ó. Eu não vou fazer a demonstração aqui agora, mas, né, no momento mais oportuno, a gente comenta. Você pode observar que tangente é seno dividido pelo cosseno. Tá lá, ó. É possível demonstrar que o valor dessa tangente é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, aí se você dividir, né, o valor desse seno de 30 graus por cosseno de 30 graus, você vai obter a tangente, que é raiz de 3 sobre 3, depois de fazer uma racionalização. Dividindo tangente de 45, seno de 45 por cosseno de 45, consegue tangente de 45, que é 1. E ao dividirmos seno de 60 por cosseno de 60, obtém-se, depois de simplificado, raiz de 3. Os valores de seno, cosseno e tangente nesse quadro, para os arcos ou os ângulos considerados notáveis ou fundamentais aí. Tá ok? A gente vai usar esses conhecimentos, pessoal, para fazer algumas questões. Então, não esquecer, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Tá aqui um quadro resumo, vou deixar aí para depois, caso o aluno queira printar a tela e guardar a informação, tá aí, tá ok? Essa questão aqui, gente, é uma questão que está na lista lá do professor Pedro Paulo, e ele diz o seguinte: o edifício Joelma tornou-se conhecido nacional e internacionalmente quando, em fevereiro de 74, um incêndio provocou a morte de 188 pessoas. Foi inaugurado em 71 e continha 25 andares. Ele tinha 25 andares, sendo 10 de garagem. Hoje é denominado edifício Praça da Bandeira. Suponha que cada andar, pessoal, tem exatamente 2 metros. Vou até anotar aqui, ó. Cada andar tem exatamente 2 metros de altura. E um carro de bombeiro tenha se posicionado em frente ao prédio incendiado, conforme mostra a figura. Nós temos aqui o prédio desenhado e um carro de bombeiro posicionado bem em frente. O prédio incendiado. Se a inclinação máxima da escada, pessoal, é exatamente de 30 graus e o seu tamanho máximo é de 60 metros, qual será o último andar alcançado pela escada? Então não se esqueçam, né? O comprimento da escada
máximo comprimento da escada lá, ó, é exatamente 60 metros. Então, na verdade, ela é esticada ao máximo. Qual a maior altura? Se a inclinação, pessoal, da escada aqui, ela pode alcançar no máximo é de 30 graus, né? Vou mostrar aqui um esqueminha do desenho, no slide seguinte, e você vai poder acompanhar de casa, obviamente, na sua lista. Então, você pode observar que está aqui um desenho, né? E o que nós temos é o seguinte, a questão, né, propõe é que você ache a altura máxima alcançada pela escada lá no edifício em questão, no edifício Joelma, lá numa situação de incêndio, né? Então, na verdade, nós temos o seguinte, tá aqui, vou colocar aqui para vocês um detalhe, né, do edifício, e aqui o ângulo de 90 graus, vou considerar no exercício que o prédio é vertical, né, é o razoável. Aqui nós temos lá a escada, e aqui, gente, a maior inclinação possível, que é o 30 graus. E vou considerar que a maior extensão possível da escada é de 60 metros. Tá lá, ó. E aí nós queremos saber a que altura, né, qual a altura máxima alcançada pela escada, que é justamente, pessoal, esse valor que eu vou chamar aqui de x. Para tal, vamos observar que forma aqui um triângulo que é retângulo. Ó, vou deixar aqui para vocês verem, tá lá, ó, um triângulo retângulo. De sorte que é o seguinte, naquele esquema que nós montamos, nós temos uma razão trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa. Essa razão trigonométrica, pessoal, é chamada de seno. E nós conhecemos, por meio de uma tabela que eu mostrei agora para vocês, que seno de 30 graus é exatamente igual a meio. Então, nós temos todas as informações possíveis e, né, necessárias, né, para determinar esse valor de x aí. Vamos lá. Olha lá, o seno de 30 graus, pessoal, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não se esqueçam, reflitam, pensem. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual o problema aqui, pessoal? Exige determinar a relação entre cateto oposto ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa. Seno é a melhor das saídas. Cateto oposto, que vale x, dividido pela hipotenusa, que é 60. Seno de 30 graus, se você buscar lá na tabelinha, né, dos arcos notáveis, o 30 graus, na verdade você vai encontrar que vale meio. Então, 1 sobre 2. Isso aqui é exatamente x sobre 60. E aí é nítido, pessoal, que nós temos o seguinte, o produto cruzado, a multiplicação cruzada aqui nos leva aqui 2x é igual a 60. Ora, a pergunta agora é, qual o valor que multiplicado por 2 que dê 60? Ou passo 2 dividindo, né? Nós encontraremos certamente que x é igual a 30 metros. Ou seja, a máxima elevação da escada, ou seja, a maior altura alcançada pela escada lá, pessoal, é de 30 metros. De tal modo, então, que nós temos o seguinte, cada um dos andares, cada andar tem 2 metros. Então, um andar tem exatamente 2 metros. Olha lá, um andar tem exatamente 2 metros. Quantos andares? Qual o número de andares que essa escada irá alcançar de altura? Já que ela alcança a altura exatamente de 30 metros. Ora, pessoal, regra de 3. Quanto maior o número de andares, maior é a altura alcançada. Multiplica-se cruzado, n vezes 2, que é igual aos 30 metros. Passo 2 dividindo, pessoal. Nós conseguiremos que n é igual a exatamente 15 andares, né? Então, nós temos que, com certeza, a escada lá do referido bombeiro lá vai alcançar 15 andares, ou seja, o 15º andar. Vou voltar aqui rapidinho, só para vocês poderem ver. Na verdade, olha lá, ó, ele pergunta, qual será o último andar, né? Qual será o último andar alcançado pela escada? Ora, com certeza, o 15º andar. Então, esse é o último andar. 15º, tá lá. Então, boa questão, bacana. Envolvemos aqui exatamente essa parte de seno.
não se esqueçam. Temos aqui uma questão do Enem, né? Uma questão bem típica, bem característica essa questão, pessoal. Esse tema aqui é bastante abordado, viu? Essa configuração de problema é bastante cobrada aí por esses exames. Ele diz o seguinte, pessoal, a questão número 6 da lista, tá? Relembrando lá, é da lista obrigatória, questão número 6. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, que está lá, pessoal, mostrando lá, mediu o ângulo visual alfa fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P lá na praia, no entanto, sobre um ângulo exatamente igual, ou visual, exatamente do dobro do ângulo observado inicialmente. A figura ilustra a situação, ou seja, do ponto A ele avistava com o ângulo alfa, seguiu em linha reta a trajetória do barco até que o ângulo dobrasse de tamanho, né, de abertura. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa inicialmente de 30 graus. Então ele falou que aqui no início é 30 graus. Então alfa lá, pessoal, olha só, já vou anotar aqui, exatamente igual a 30 graus. Ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância, que eu vou anotar aqui também, olha lá, a distância B, exatamente igual a 2 km, que é 2.000 metros, né, pessoal? Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, qual a menor distância do barco até o ponto fixo P? É aquela história, pessoal. A menor distância de uma reta até um ponto, ou de um ponto até uma reta, é aquela trajetória, aquele segmento perpendicular à reta. Daí vem a figura que eu já ajeitei aqui para vocês observarem. Ó, temos uma figura aqui um pouco maior, exatamente a figura anterior. Só que, como dito, como nós já dissemos, na verdade, pessoal, o que ocorre é o seguinte: a menor distância de um ponto até uma reta é aquele segmento de reta, pessoal, que é perpendicular à reta. Então, vamos descer aqui uma perpendicular. Tá lá, ó. Então, na verdade, o exercício quer mesmo que vocês calculem qual o tamanho desse segmento aqui, ó, que é perpendicular a ela. Vamos chamar ele de x. Agora, vamos fazer a marcação, que é a seguinte. Ora, ele falou que esse ângulo alfa aqui é de 30 graus. Isso é o ângulo observado inicialmente do ponto A. Como ele percorreu até que o ângulo dobrasse, esse ângulo aqui, pessoal, vai ser de 60 graus. Né? Sendo que o total percorrido por eles, pelo barco, do ponto A até o ponto B, é exatamente 2.000 metros. Tá lá, ó, 2.000 metros. Pessoal, todo e qualquer problema de geometria que você for resolver, a primeira atitude que você tem que seguir, descubra todos os ângulos que você tem, para ver se você acha alguma característica especial. Olha, esse ângulo é de 30 graus, esse aqui é de 60 graus. Pessoal, dá para ver nitidamente que esse ângulo aqui em cima, ó, vai ser de 30 graus. Por quê? Você pode pensar o seguinte, nesse triângulo aqui, ó, no triângulo ABP, esse triângulo que eu vou pintar ele aqui de verde, ó, tá aqui, esse ângulo de 60 graus é externo. Esse ângulo aqui tem que ser a soma desse, mas esse ângulo aqui que é os dois internos não adjacentes. Ou então, você pode promover o seguinte, também é uma saída, né? Esse ângulozinho de cá, ó, é 120 graus. 60 mais 120 dá os 180 graus, que é meia volta. Né? Exatamente aqui 120 graus, para dar os 180 graus, que é o ângulo raso, que é meia volta. Ó, 30 mais 120, 150. Para completar 180 graus, falta 30 graus aqui em cima. Lá, ó. Outra coisa é o seguinte, dá para ver que nesse triângulo retângulo aqui, ó, esse ângulo é 60. Então, esse ângulo aqui em cima, pessoal, só pode ser 30 graus também. Depois de descoberto todos os ângulos, vamos tentar identificar alguma coisa especial. E dá para ver nitidamente que nesse triângulo que eu pintei de verde, que é o ABP, o triângulo ABP, ele é isósceles. Tem dois ângulos de mesma medida. E lá da geometria, nós temos o seguinte, lados opostos a ângulos de mesma medida tem também medidas ou comprimentos iguais. Então aqui, pessoal, olha só, é exatamente 2.000 metros. Ou seja, de B até P tem que ser 2.000 metros. Ó, o ângulo de 30 graus aqui está enxergando 2.000 metros.
esse ângulo de 30 graus também tem que chegar a 2.000 metros. Então agora vamos pegar e vamos dizer o seguinte, que esse ponto aqui sobre a trajetória, que é aquela trajetória, né, aquele segmento de menor distância da trajetória com o ponto P da praia, eu vou chamar de P', P com a linhazinha. Né? Então no triângulo, pessoal, lá, ó, no triângulo B, P, P', dá para aplicar uma relação trigonométrica que envolve cateto oposto e também lá a hipotenusa. Adivinha qual a relação trigonométrica? Relembrando, seno, cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nesse caso, vamos aplicar o seno, porque você precisa do cateto oposto e você tem aqui a hipotenusa. Seno de que ângulo? Ó, seno de 60 graus. E seno de 60 graus nesse triângulo, cateto oposto sobre a hipotenusa, que vale 2.000. Seno de 60 graus naquela tabela que nós mostramos agorinha, vale raiz de 3 sobre 2. Então, o valor de x sobre os 2.000, olha lá, ó. De tal sorte que é o seguinte, o 2.000, pessoal, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. X, então, é exatamente igual a 2.000 vezes raiz de 3 sobre 2. 2.000 dividido por 2, pessoal. Está lá os 1.000 raiz de 3. Então, a menor distância que esse barco, né, terá em relação àquele ponto P, com certeza 1.000 raiz de 3 metros. Beleza? Então, exercício resolvido. Aquele abraço.